O texto O Fim dos Tempos Está Próximo, de Hernandes Dias Lopes, é um artigo que tem como objetivo alertar os cristãos sobre a urgência de se prepararem para a volta de Jesus Cristo, que, segundo o autor, pode acontecer a qualquer momento. Antes de continuar, peço que você não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal e ativar as notificações. O autor começa afirmando que o fim dos tempos é uma realidade incontestável, pois foi revelado por Deus na sua palavra e confirmado por Jesus Cristo em seu ministério. Ele menciona que Jesus Cristo prometeu voltar para buscar sua igreja e julgar os vivos e os mortos. Ele conclui que o fim dos tempos é uma verdade absoluta e irrevogável, que não depende da opinião ou da vontade humana. Em seguida, ele descreve algumas das características do fim dos tempos que, segundo ele, já estão se cumprindo na atualidade. Ele destaca os seguintes aspectos: o aumento da apostasia, ou seja, o abandono da fé verdadeira por parte de muitos que se dizem cristãos, o surgimento de falsos mestres e falsos cristos, que enganam e seduzem as pessoas com doutrinas e milagres mentirosos, a multiplicação da iniquidade, ou seja, o crescimento do pecado e da rebelião contra Deus em todas as esferas da sociedade, a intensificação das guerras, das fomes, das pestes, dos terremotos e de outros desastres naturais que são os sinais do princípio das dores, a perseguição contra os fiéis, que sofrem ódio e violência por causa do nome de Jesus, a pregação do Evangelho a todas as nações, que é a condição para a vinda do Senhor, e a restauração de Israel, que é o relógio profético de Deus. Ele explica que essas características são evidências de que estamos vivendo no tempo do fim e que devemos estar preparados para o arrebatamento da igreja e a grande tribulação. Por fim, ele orienta os cristãos sobre como devem se comportar diante do fim dos tempos. Ele recomenda 3 atitudes fundamentais: vigilância, santidade e esperança. Vigilância significa estar atento com os sinais dos tempos e não se deixar enganar pelos falsos ensinos e pelas tentações do mundo. Santidade significa viver de acordo com a vontade de Deus e se separar do mal. Esperança significa confiar na promessa de Jesus de voltar e preparar-se para encontrá-lo com alegria. Ele enfatiza que essas atitudes são essenciais para os cristãos que querem ser fiéis ao Senhor e herdar a vida eterna. O fim dos tempos está próximo. Texto de Hernandes Dias Lopes. No Monte das Oliveiras, em Mateus, no capítulo 24, versículo 3, os discípulos perguntaram para Jesus acerca da invasão de Jerusalém e da consumação dos séculos. A queda de Jerusalém deu-se no ano 70 depois de Cristo, quando as hordas romanas invadiram a cidade e a destruíram. Este episódio doloroso é sinal e emblema da segunda vinda de Cristo, quando Jesus voltará em majestade e glória. Assentar-se-á no trono para julgar as nações, e a história fechará suas cortinas. Quais são os sinais apontados por Jesus para a consumação do século ou o fim dos tempos? Em primeiro lugar, o engano religioso, como podemos ler em Mateus 24, versos 4 e 5. Proliferaram-se naqueles dias distantes os falsos profetas e os falsos mestres. O engano religioso não é um fato novo, porém, o recrudescimento dele deve nos alertar. Muitos que, outrora, professaram a fé cristã, trocaram-na por outro evangelho, pregado por falsos profetas, e se perderam nos labirintos do engano religioso. Em segundo lugar, as guerras e os rumores de guerra nos versos 6 e 7, na primeira parte do verso. A guerra nasceu no Éden, com a queda dos nossos primeiros pais. O homem está em guerra com Deus, com o próximo, consigo e até com seu habitat. Os conflitos interpessoais, interrelacionais e internacionais são um efeito colateral dos conflitos que brotam do coração. O homem é um ser em conflito. Porém, do século XX para cá, as guerras tornaram-se mais frequentes, mais abrangentes e mais devastadoras. Há guerras étnicas e tribais, guerras motivadas por interesses econômicos e bélicos, guerras ideológicas e guerras religiosas. A terra está bêbada de sangue daqueles que tombaram. Em terceiro lugar, os terremotos e maremotos, na segunda parte do verso 7. Os abalos sísmicos e os tsunamis têm feito tremer a terra e convulsionar o mar.
A terra tem sido sacudida por pequenos, médios e grandes terremotos que derrubam prédios, abalam estruturas, varrem do mapa cidades e ceifam vidas. O mar, em seu bramido, muitas vezes se ergue para invadir a terra, lambendo por onde passa tudo o que tem pela frente. Nos 2 últimos séculos, esses terremotos e maremotos têm aumentado em frequência e proporção. Os sinais da segunda vinda de Cristo são notórios. Em quarto lugar, pestes e epidemias que podemos ler em Lucas capítulo 21, versículo 11. Os homens e os animais sempre conviveram com pestes e epidemias que impuseram medo, morte e terror. A peste negra ceifou mais de 1/3 da Europa. A febre espanhola foi devastadora em seus efeitos. A pandemia recente atingiu as nações da Terra, ceifando mais de 6 milhões de pessoas, desafiando o poder político, econômico e científico. Esses males que vergastam a humanidade apontam para o cumprimento das profecias e são um alerta sobre a volta triunfante de Jesus. Em quinto lugar, a perseguição religiosa. Em Mateus, capítulo 24, a Igreja de Cristo sempre foi perseguida. O mundo a odeia. Regimes totalitários, comunistas e ateus se opõem à Igreja. Ideologias perversas vociferam contra a Igreja. Cristãos são presos, torturados e mortos, mas a Igreja segue caminhando firme, sobranceira e vitoriosa. O sangue dos mártires tem sido a sementeira do Evangelho. A perseguição não pode destruir a Igreja de Cristo. Ao contrário, é como o vento que espalha ainda mais a semente santa do Evangelho. Em sexto lugar, o esfriamento do amor em Mateus, no capítulo 24, 12 e 13. Por causa da multiplicação da iniquidade, o amor de muitos tem se esfriado. Muitos, tendo apenas uma fé nominal, deserdam das fileiras do Mestre e apostatam da fé. Outros, escandalizados com as perseguições, viram as costas para Cristo. Ainda, outros, fascinados pela riqueza ou pelos deleites da vida, amam o mundo, conformam-se com o mundo e são condenados com o mundo. Em sétimo lugar, no verso 15 de Mateus 24, o Evangelho deve ser pregado a todos os povos, em todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então chegará o fim. A Igreja tem levantado sua voz. Missionários têm sido enviados por todo o mundo. As mídias sociais são janelas abertas para o mundo. As nações têm ouvido a voz do Evangelho. Jesus breve voltará. E você, já está preparado para encontrar-se com o Senhor? Obrigado por ouvir esta poderosa mensagem de Hernandes Dias Lopes até o final. Não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quer que essa mensagem transforme muitas vidas? Não deixe de compartilhar. Até breve. Que Deus te abençoe.